Antes de começar essa viagem, tente lembrar quantas vezes na última semana você ouviu música. Não só as que estão na playlist do seu celular, mas também os toques e acordes imperceptíveis que podem ser escutados na sala de espera do dentista, ou o canto de alguém ao seu lado no ônibus. É muito provável que você não tenha passado um único de seus últimos dias sem ter contato com a música. Às vezes nem nos damos conta, mas a música nos cerca por todos os lados. A música para dançar, namorar, estudar, música para enfrentar o trânsito, trabalhar, fazer ginástica e para relaxar no final do dia. Música para rezar, curar e memorizar, para comunicar as emoções que não conseguimos transmitir só por meio de palavras, e música simplesmente para ouvir e curtir. Das tribos indígenas aos esquimós no Alasca, todas as sociedades do mundo a têm em sua cultura, até porque você pode não saber, mas a música está conosco desde quando ainda nem éramos seres humanos propriamente ditos. Com base no achado de flautas de ossos feitas há 53 mil anos pelos neandertais, pesquisadores estimam que a atividade musical deve ter pelo menos 200 mil anos contra 100 mil anos de vida do Homo sapiens. É bacana imaginar que talvez esses hominídeos já buscassem formas de diversão. Mas pensando bem, que sentido pode fazer a música em um período no qual nossos ancestrais estavam muito mais preocupados em não ser devorados por um leão do que com o próprio prazer? E mesmo na sociedade contemporânea, se nos cercamos de música com tanto afinco, é de supor que, assim como a fala, ela sirva para alguma coisa, tem alguma função específica para a humanidade. Mas como era a música feita por nossos antepassados? Provavelmente ela surgiu como uma manifestação das emoções, uma sofisticação, por exemplo, do choro e da risada, principalmente como forma de chamar a atenção do grupo e motivá-lo para a realização de uma atividade que precisava ser feita em conjunto. É possível imaginar que o indivíduo batesse palmas, óperas ou gravetos, mas o mais plausível é que o primeiro instrumento musical tenha sido mesmo a voz humana. A música pré-histórica é marcada pela percussão em troncos que geram um efeito sonoro. Ela foi a primeira diversão primitiva que proporcionou a saída do excesso animal para a entrada no ser social. Aqueles que viviam naquela época usavam a voz e a percussão para criar gritos e sons da natureza e facilitar a comunicação. Achados arqueológicos parecidos com flauta feita de ossos e tambores de madeira com peles nos fez perceber a existência de uma música melódica já na pré-história. Esse instrumento que você acabou de escutar se chama litofone. Ele foi um instrumento encontrado na África há 8 mil anos atrás. A música nesse período também tinha uma estrutura mais tribal. Os cantos eram totalmente monofônicos e principalmente priorizando a música vocal. Os instrumentos naquele período eram totalmente primitivos e não existia um sistema cronal. Este é o fragmento musical
registrado na antiga Mesopotâmia. E o Epitáfio de Cícero, na Turquia, é uma canção completa e é uma das mais antigas já encontrada. Na Idade Média, a música começou a tomar forma. O cantochão foi a primeira forma de composição naquele período. A música ainda tinha uma importância voltada para o lado vocal, e os instrumentos ainda eram bastante primitivos. Durante a Idade Média, a música se dividiu em dois segmentos, a música sacra e a música profana. A música sacra estava a serviço da igreja e dos templos. Já a música profana era uma manifestação cultural fora dos templos, uma música produzida principalmente pelos menestréis e trovadores, instrumentistas e cantores que entonavam canções sobre a realeza, o amor e a lealdade. A música sacra medieval, ela era composta por uma única linha melódica, na qual damos o nome de cantochão. O cantochão era uma forma musical muito simples, não tinha nenhum tipo de acompanhamento e se estendia apenas a uma oitava e era produzida por vozes na igreja. A igreja utilizou a música para transmitir de forma oral os textos bíblicos e esse canto é conhecido como canto gregoriano, ou seja, uma linha linear e plana inicialmente cantada pelos monges em latim. O canto gregoriano representou a essência mais pura da religião católica e o início do desenvolvimento da música ocidental. Foi na Idade Média que surgiu as primeiras estruturas de notação musical e surgiram alguns nomes bem importantes para o estudo musical, como Guido de Arezzo, que foi responsável por nomear as notas musicais, e a primeira mulher que a gente conhece como compositora, Hildegard von Bingen. O Renascimento foi o período de grandes descobertas, explorações significativas e o avanço na ciência. Enquanto na Idade Média Deus era o centro das coisas, teocentrismo, no Renascimento o que rege é o antropocentrismo, ou seja, o homem é dono de todos os saberes. Podemos ressaltar as características da época como o naturalismo, o individualismo e o humanismo. E também podemos relembrar alguns acontecimentos importantes, como a Reforma Protestante, que também foi fundamental no desenvolvimento do período barroco. Foi no Renascimento que começou o auge da polifonia, e os músicos começaram a se preocupar com a perspectiva vertical da música e não apenas a fazer melodias. No entanto, a música vocal ainda era muito importante. Foi nesse período que começou a aparecer os primeiros motetos, que eram peças vocais que eram executadas por no mínimo 4 vozes, e era uma música que não tinha refrão. Entre os principais instrumentos renascentistas, podemos citar o charamela, o clavicórdio e o cravo, que o cravo é um primo distante, por assim dizer, do piano. A palavra barroco significa pérola ou gênero em formato irregular. De início era usada para denominar o estilo de arte da arquitetura do século XVII, caracterizado pelo excesso de ornamentos. Logo depois, o tempo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música, que vai do aparecimento da ópera até a morte de Bach. Durante o período barroco, a música instrumental passou a ter a mesma importância que a música vocal, e a orquestra passou a tomar forma. No final do século XVII, ocorre a substituição do sistema de modos pelo sistema tonal, maior-menor. Um período de música exuberante, com ritmos energéticos, melodias tecidas em linhas extensas e fluentes, com muitos ornamentos, como trinados. Contrastes de timbre e sonoridades fortes com suaves, resultando efeitos de eco.
clássico tem dois sentidos diferentes. As pessoas usam genericamente a expressão música clássica, considerando que toda música é dividida em duas grandes categorias, clássica e popular. Para o musicólogo, entretanto, clássico com C maiúsculo tem todo um sentido especial e preciso. O termo designa especificamente toda a música composta entre 1750 e 1810, período bem curto que inclui a música de Haydn e Mozart, bem como as composições iniciais de Beethoven. O pensamento vigente na Europa era cientifista e humanista. Isso impactou as características observadas na música produzida neste período. Um estilo que atribui suma importância à graça e à simplicidade, à beleza de linhas e formas, ao equilíbrio e à proporção, à ordem e ao controle. As melodias ainda continuam compostas utilizando algumas técnicas do barroco como contraponto. Porém, neste período, as melodias são muito mais claras e simples. romantismo foi um movimento nas artes, literatura e filosofia muito motivado pelo acesso dos aristocratas ao poder, por causa da Revolução Industrial, logo depois também utilizado pelos músicos para descrever as mudanças no estilo musical ocorridas depois da virada do século. Esse movimento na música, assim como nas outras formas de arte, explorava emoções intensas, por isso os compositores do período buscavam uma composição com maior liberdade de forma e de concepção de sua música, frequentemente revelando seus pensamentos e sentimentos mais profundos, inclusive suas dores. Isso era motivado principalmente por uma busca de personalidade nas peças, fazendo com que as regras de tonalidade do período clássico
fossem substituídas por dissonâncias, cromatismos e novas modulações. No romantismo, as melodias, sejam ternas ou apaixonadas, tornam-se mais líricas, semelhantes às canções com modulações mais rápidas e ousadas. As harmonias também se tornam mais ricas e profundas no plano emocional, com o emprego de dissonâncias, introduzindo notas cromáticas estranhas às tonalidades. O período contemporâneo refere-se às diversas tentativas e experiências ocorridas na música desde o século XX até os dias atuais, que resultaram em novas tendências, técnicas e criação de novos sons. As melodias incluem grandes diferenças de alturas, com intervalos cromáticos e dissonantes, em alguns casos inexistentes, e as sonoridades são curtas e fragmentadas. As harmonias apresentam dissonâncias radicais, com acordes consonantes em proporção muito inferior, às vezes totalmente evitados. Os ritmos são vigorosos e dinâmicos, com amplo emprego de síncopes, compassos inusitados de 5 ou 7 tempos, muitas vezes relacionados com a música folclórica, além de diferentes ritmos ocorrendo ao mesmo tempo,
como os contrapontos rítmicos. Por fim, os timbres são levados a incluir sons estranhos, intrigantes, exóticos e desconhecidos produzidos de instrumentos conhecidos, como metais usando surdinas e as cordas produzindo novos efeitos, com o arco tocando atrás do cavalete e batendo com a ponta no corpo do instrumento, bem como sons novos provenientes de aparelhagens eletrônicas. com canções populares e tradicionais. Tem como marca a simplicidade e a repetição das letras. Sofre variação dependendo da região. Não possui um ator conhecido. É transmitido em geração em geração. Dentre as músicas destacamos as canções de dança, de niná e de roda. Além dessas, há músicas folclóricas que se cantam em velórios, marchas de guerra e outras ocasiões. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode